Casa já fazem 15 anos, trabalhei 2 anos, voltei para onde eu trabalhava em Ribeirão Pires, voltei de novo, no total 15 anos de trabalhador, e eu sinto que eu não sou bem conhecido. Provavelmente o problema é meu, não sei se eu sou pernóstico, se eu sou fechado. Eu vou falar um pouquinho de mim para vocês, então, porque vocês devem estar pensando, quem é esse cara que puseram na frente aí para falar de Deus e de Jesus? Não sou padre, não estudei teologia, então vou falar um pouquinho com que autoridade eu vou falar de Deus e de Jesus, tá? Nasci em Rio Claro, logo em seguida minha família mudou para Limeira. Meu pai e meu tio estavam construindo um posto de gasolina na Anhanguera, em frente ao shopping ali. Mas a Anhanguera era uma pista só, isso é 1951. Ali foi uma agência do Caminhão International, um caminhão norte-americano que vendia. Fui filho único até os 12 anos de idade. Pobre, minha mãe era bordadeira. Então eu ia na escola de manhã e depois do almoço tinha um rancho ao lado da cozinha em casa, minha mãe ficava sentada bordando e eu por ali com revista, muita história em quadrinho na época, então foi onde eu me iniciei na leitura, tá? Não podia ir para a rua, os brinquedos enjoavam e eu ficava com aquelas revistas, com aqueles... Tinha uns livrinhos lá, Marcelino Pão e Vinho, ali eu comecei a me interessar por leitura, tá? 12 anos então minha irmã nasceu, passou a segunda pista da Anhanguera e desapropriaram o posto lá, tá? Então meu tio, meu pai estavam em Rio Claro, eles adquiriram uma agência da Ford. Quando minha irmã nasceu, eu já comecei a trabalhar na seção de peça dessa Ford em Rio Claro. Eu estudava de noite e trabalhava de dia já, tá? Mas mesmo assim o gosto de leitura continuou. Na época eu gostava de livros de bolso, estava na moda 007, livros de espionagem. Leitura sempre foi meu fraco, tá? Aí inauguraram o Cotil em Limeira, aí veio a família toda para Limeira, tá? Veio meu avô, meus tios, montaram a fábrica de escova, de máquina de laranja ali em frente ao shopping, agora está lá no Tatu, mas antes era ali em frente ao shopping, né? E o posto ficou pronto depois que duplicaram, que era o antigo posto Castelo, também não existe mais ali, né? Eu então no Cotil, aula de manhã, de tarde, trabalho os manuais em casa, desenho, aí eu fui para a leitura mais técnica, né? Em 70 eu me formei no Cotil, uma indústria química de Santo André chamou para ir trabalhar. Eu fui trabalhar na Santo André, mas não era centro de Santo André, porque indústria de cloro, o cloro é asfixiante, ela ficava bem retirada do centro de Santo André, ficava perto de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A indústria química ela tem uma característica legal. Durante o dia chega o pessoal da manutenção, os engenheiros, são várias fábricas interligadas, entendeu? A fábrica de cloro, a fábrica de água oxigenada, de PVC, tudo interligado. Então um mexe numa coisa aqui, altera do outro lá, aquele pessoal da manutenção, da engenharia deixava a gente doido. 6 horas da tarde o pessoal ia embora, o peãozada da fabricação punha a fábrica numa reta, ficava mamão com açúcar, tocar a fábrica até outro dia de manhã. Chegava o pessoal da manutenção, aquela confusão de novo. Eu trabalhava nessa época em horário de revezamento, uma semana de manhã, uma semana de tarde, uma semana de noite. Toda semana da noite eu comprava um livro. Como ficava fácil de trabalhar, eu sempre tinha um livro. E aí então família católica, eu fui iniciado no catolicismo, né? Batizado, crismado, catecismo, mas a dogma do catolicismo não entrou em mim. Aquele negócio de tem que ter medo de Deus, Deus está vendo, Deus castiga, eu nunca acreditei nisso, tá? Então esse Deus ciumento que pune, que tem um livro, que anota tudo no livro. Então quando eu cheguei na adolescência, mas a semente estava plantada, eu me formei um homem, não de bem, que a gente sabe agora no espiritismo o que é um homem de bem, né? Mas uma pessoa honesta, trabalhador, tudo, a semente foi boa. E nessa época então na indústria química eu comecei com a leitura espiritualista. Então eu me interessei muito, por exemplo, por Carlos Castanheda, Lobsang Rampa,
JJ Benítez, Paulo Coelho estava no comecinho, o Alquimista, Shirley MacLaine. E outra coisa também, eu era casado com uma médium. A Celiana, o pessoal conheceu, ela esteve aqui em 97, 98, foi trabalhadora aqui também, muitos daqui devem se lembrar dela. Ela era médium desde quando nasceu, ela sempre viu espírito, mas ela nunca lidou bem com isso porque ela não era espírita, né? Então ela já tinha procurado o padre não sei da onde, ela foi Seixo Noé. Nessa época que eu estou falando, ela era a Rosa Cruz. Então, eu tinha até um discurso que quando eu ia falar do espiritualismo, da mediunidade, eu falava, sei lá, isso daí eu não sei de nada, eu sou normal. Ela ficava muito brava, né? Que indiretamente eu estava falando que ela não era normal, né? Eu sou normal. Mas como ela era a Rosa Cruz recebe tudo, as apostilas, livros, por correspondência, mas ele tem que manter aquilo reservado, que o ensino do Rosa Cruz é de iniciado para iniciado. E como eu não era iniciado, eu também nunca me interessei por esse material de estudo dela, tá? Mas ela era uma médium muito atormentada, ela não estava bem, não. Até que ela conheceu o Espiritismo. Quando ela conheceu o Espiritismo na Ribeirão Pires, eu achei muito bom, porque ela começou a se equilibrar. Eu acho que a melhor escola para médium, para equilibrar médium, é o Espiritismo, não tem outra mesmo, tá? Então fez muito bem para ela, eu ficava muito contente que ela estava frequentando o Espiritismo e a mediunidade estava controlada, estava tudo bem. Mas também não me interessava pelos livros espíritas que ela comprava e que estava em casa. Aquele costume do Rosa Cruz é coisa de médium, eu não sou médium, não me meti com isso. Nesse grupo que ela fazia os estudos, eles tinham, uma vez por mês, um médium de cura, que ainda trabalha por lá, ele chama o Edson Barbosa. E ela ia passar por ela estava com uns probleminhas de saúde, ela ia passar por uma consulta. Sabe o marido, quando a mulher fala que vai no médico, ele fala assim, eu vou com você. Então foi a primeira vez que eu entrei na casa espírita, tá? Entramos no balcão, ela preencheu uma ficha, uma folha de sulfite, o pessoal que atendeu preencheu essa folha. Aí tinha uma mesa como essa, numa ponta ficava o médium e uma secretária dele com todas aquelas fichas que foram preenchidas. Ele ali concentrado nas costas da ficha, ele ia preenchendo receita de remédio fitoterápico, chá, e para alguns ele marcava cirurgia. Na outra ponta da mesa ficavam 3 trabalhadores, com os livros do Emmanuel, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Esses livros do Emmanuel, ele pega trechos da Bíblia, trecho curto, às vezes uma frase com 3 ou 4 palavras só, e o Emmanuel destrincha aquele trecho que foi tirado da Bíblia, entendeu? E depois eles liam o que o Emmanuel tinha falado daquele trecho e eles comentavam. O que me encantou foi que naquela mesa tinha um amigo meu da fábrica. O Luizinho era mecânico, era pessoa formidável, mecânico na indústria química, ele roda a fábrica toda, né? Uma hora ele vai ver um vazamento aqui, outra hora ele vai ver uma máquina lá. E o Luizinho, todo mundo mexia com ele, ei, palmeirense, não sei o quê, e ele mexia com todo mundo. Eu nunca imaginei que o Luizinho tivesse qualquer religião. E eu vi ele ali naquela mesa, comentando coisas na Bíblia, segundo a interpretação do Emmanuel, foi formidável, tá? Aquilo me fisgou, dali em diante eu não saí mais do Espiritismo. Num instantinho me tornei trabalhador, aposentei, vim para Limeira, fui trabalhador aqui, voltei para lá, depois fui para o litoral, fui trabalhador lá, voltei para cá, não deixei mais, por isso que eu agradeço muito ter essas casas que, bom, então minha autoridade com os livros foi essa, tá? Quando eu me tornei espírita, minha casa ela tinha vários livros espíritas que essa ex-esposa tinha comprado, e eu aposentei e comecei a pôr a leitura em dia. E um livro chama outro, um livro chama outro. Eu frequentava muito as livrarias lá no litoral, que eu morava em Mongaguá. E a melhor livraria que tinha por ali era na Praia Grande, na Vila Tupi. E essa livraria ia fechar porque faltava cliente, tá? Ele tinha uma livraria em Osasco e ele tinha uma empregada que tocava na Praia Grande. Não estava dando para pagar funcionário e ia fechar. Eu fui e comprei a livraria, sabendo que era um negócio que não dá lucro, tá?
Então, eu que já adorava livro, agora era a minha profissão. Eu tinha que saber o que estava sendo lançado e até hoje é o que eu faço, tá? Então, em 2006, eu voltei para Limeira e trouxe essa livraria que está lá na Fabrício Van Preg, que de vez em quando eles falam aí. Como é um negócio que não dá lucro, e eu sei disso, eu tiro o dinheiro da aposentadoria para manter o negócio aberto, e o lucro do livro espírita eu repasso para a casa de oração. Então, com essa autoridade que eu vou falar de Jesus e de Deus para vocês. Porque de tudo que eu aprendi, desde quando eu fui católico, lá na infância até hoje, quem me deu a explicação mais lógica sobre Deus, sobre Jesus, foi o Espiritismo. Mas não explicou tudo não, vou falar para vocês por quê. Vocês sabem então que o livro a Doutrina dos Espíritos, foi codificada pelo professor Rivail, está naquela fotografia de baixo ali. Era um educador francês, aquela cara de austero dele, pode confiar no que eu digo, não é bem assim, diz que ele era brincalhão, diz que ele era uma pessoa formidável no dia a dia, tá? Mas nessa época a fotografia era uma coisa. Tirar uma foto era como pintar um quadro, era o começo das fotografias, tá? Então aí ele está com uma cara de poucos amigos, que nem eu, mas ele não era assim não. Vocês estão vendo ao fundo, tem umas pilhas de rocha, aquilo ali é referência aos druidas. O druida era o povo celta. Bom, vamos falar um pouquinho. O povo celta, ele tem alguma semelhança com o indígena da América, tá? Tanto o povo celta como o indígena diz que os antepassados deles vieram de algum lugar do Atlântico. Nas lendas da Europa, diz que tinha uma passagem por terra, eles chamavam de Colina de Hércules, que ligava essas terras no Atlântico e de onde vieram os antepassados do povo celta. O povo celta vivia em aldeias não muito grandes, como os indígenas na América, liderado pelo guerreiro mais valente, mais forte lá, o cacique aqui nos indígenas. Mas a parte de cultura, a parte de religiosidade, a parte de medicina, por aqui é o xamã, é o pajé. Lá no povo celta era o druida. E antes da vinda, então esses druidas faziam essas construções, tanto serviam para observar o cosmos, como também era um local apropriado para entrar em contato com a espiritualidade, tá? Esses druidas, eles passavam conhecimento deles, eles não usavam linguagem escrita. Era de iniciado para iniciado, que nem os Rosa Cruz aí, tá? Só quem é do ramo ali que tinha esses conhecimentos. Eles levavam 25 anos para se formar como druida, porque tinha que ir passando toda aquela tradição, aquela cultura, aquele segredo das ervas, das medicinas. Mesma coisa do pajé aqui nas Américas, tá? Antes de Jesus, então, um pouco antes de Jesus, nessa região vivia um druida muito famoso na época, chamado Allan Kardec. E o professor Rivail, quando foi chamado para codificar a doutrina, foi dito para ele que numa reencarnação passada ele era o Allan Kardec, o druida. Outra coisa que os espíritos disseram, que ele foi também John Hus. John Hus, já ano 1200, 1300 por aí, ele era o reitor da Universidade de Praga, na Tchecoslováquia. Ele era católico. Ele seguia algumas ideias que tinha na época, do John Wycliffe e do Jerônimo de Praga. Eles queriam que a Bíblia fosse traduzida para uma linguagem popular, porque o povo, a Bíblia só existia no latim clássico. O povo não poderia ler a Bíblia, estudar, não tinha como. E o catolicismo era contrário a isso, porque o povo na ignorância era mais fácil de ser dominado, tá? Então o John Hus corria risco de vida, mas o povo lá da Tchecoslováquia protegia ele, não deixava Roma pôr a mão nele. Só que Roma fez uma festividade e convidou John Hus e deu salvo-conduto, pode vir, não vai acontecer nada. Como ele queria divulgar essas ideias dele, ele foi. Ele foi preso e na época o julgamento era o seguinte: você fazia uma fogueirinha e amarrava o cara em cima. Você punha fogo, se ele fosse inocente, Deus dava um jeito de salvar ele, tá?
Na época ficou famosa a frase que ele falou, que Rus, na linguagem dele, queria dizer pato, né? Então ele falou, hoje vocês estão assando um pato. Dia virá em que acontecerá uma revoada de gansos que vocês não vão conseguir controlar. E esse dia chegou e é o Espiritismo, tá? Então na época conseguiram matar um pato. Depois disso, então, o Jerônimo de Praga continuou seguindo as ideias dele. Veio o Martinho Lutero, né? O Martinho Lutero conseguiu, também protegido pelo governo da Alemanha. Roma não conseguiu pôr a mão nele, o máximo que Roma fez foi separar. Então quem segue Lutero é uma coisa, nós somos outra, nós somos católicos, eles são protestantes. Mas ele conseguiu traduzir a Bíblia para o alemão e o povo então começou a estudar, que nem isso o povo podia fazer, tá? Então eu vou falar para vocês que em 1799, esse livro Cartas e Crônicas, Espírito Irmão X e Francisco Xavier. Irmão X é um escritor que tinha, quando encarnado, chamado Humberto de Campos. Ele morreu e depois, como espírito, ele continuou escrevendo pela mediunidade do Chico Xavier. Então tem muitos livros que vocês vão ler lá. Livro do Chico Xavier, Humberto de Campos. Esse daí é livro de Chico Xavier, Irmão X. Por quê? Porque a família dele pôs o Chico no pau, queria receber direitos autorais. Ele achou aquilo ridículo. Eu morto, espírito, minha família querendo receber direitos autorais. Então ele passou a assinar Irmão X. Então se vocês pegaram um livro do Irmão X, é o Humberto de Campos, que depois da presepada da família passou a adotar o nome Irmão X, tá? Nesse livro, então, uma das crônicas é um encontro de Kardec com Napoleão. Em 1799, Napoleão já estava vivo. O pessoal da espiritualidade tinha preparado um ambiente adequado, já tinha um lugar reservado. Napoleão, em desdobramento, o corpo dele dormindo aqui na França. E ele, em desdobramento, foi levado ao plano espiritual. Tinha um lugar reservado para ele, cumprimenta daqui, cumprimenta de lá. Entra um espírito, ele tinha uma tiara de luz muito chamativa, muito forte, tá? Indicando que era um espírito de altíssima categoria, tá? Que estava entrando. Era o espírito do Allan Kardec, o druida, que foi o João Rus queimado na fogueira. Chegou na reunião. O Napoleão já ia se ajoelhando em reverência, o Allan Kardec, vamos falar, né? Já, que era o espírito, o Allan Kardec não deixou e começou a conversar com ele. Que ele tinha sido escolhido porque esse espírito de luz, o Allan Kardec, iria reencarnar. E contava com a ajuda dele lá na França. Contaram para ele que ele já tinha sido imperador romano, que ele tinha condições de fazer o que a espiritualidade esperava dele, mas ele não lembrava muito bem disso tudo, não. Bom, 1804, então, o Hippolyte Léon Denis Rivaio nasceu. Dizem que ele nasceu em Lyon, mas é mentira. O Paulo Henrique de Figueiredo teve, não é mentira, mas é um mal entendido, tá? Paulo Henrique de Figueiredo fez uma pesquisa recente, está no livro Revolução Espírita. Trouxe um monte de coisa que a gente não sabia, tá? Por exemplo, a família do Hippolyte, 1804, quando nasceu, vivia no interior da França, propriedade rural, tá? E Lyon era uma estação de águas. Como a mãe do futuro bebê Hippolyte não estava bem, ela foi fazer uma temporada de estação de águas em Lyon e o menino nasceu, tá? Mas ela então propriedade rural no interior da França. 1807, isso é história, tá? Napoleão já tinha esquecido tudo dessa reunião e estava querendo dominar a Europa inteira, tá? Conquista daqui, conquista dali, põe gente dele nos governos, e ele resolveu pegar Portugal na surdina. Eles estudaram os mapas lá, os generais, e eles viram que indo pelo sul, eles conseguiriam, a distância era mais curta, pouco usada, eles iam pegar os portugueses de calça curta, tá? Isso é a história do Brasil. Mas os portugueses estavam velhacos. Então eles já tinham feito um acordo com a Inglaterra. Quando Napoleão conseguiu chegar em Portugal,
os portugueses já estavam nas naus vindo para o Brasil, trouxeram o reino de Portugal para o Brasil, tá? Só que essa ida pelo sul, essa região sul da França, ela é muito íngreme, e as tropas de Napoleão tiveram muitas perdas, e o pai do Hippolyte foi dado como morto nessa campanha aí, tá? Então, 3 para 4 anos, o nosso menino Hippolyte já era órfão. Família de Ponces venderam uma das propriedades que eles tinham no interior da França, compraram o direito dele se matricular em Yverdon, na Suíça, onde ele foi estudar com Pestalozzi, tá? Bom, virou peixinho do homem, muito dedicado, muito ligado na filosofia, família católica, Pestalozzi protestante, ele não se apegou nem a um nem a outro, e ele era aberto, sem preconceito de religião, tá? 18 para 19 anos ele já estava em Paris, estabelecido em Paris, formado. Nessa época o pessoal não tinha nem luz elétrica, tá? O pessoal, a iluminação era óleo de baleia, tá? Lamparina. E à noite o pessoal que tinha grana ia para a ópera, ia para teatro, e o resto do pessoal não tinha televisão, não tinha como ler, era complicado, né? Então, num sarau literário, o pessoal se reunia para declamar poesia, para falar sobre literatura, tá? Ele conheceu a esposa dele, que é muito importante para o espiritismo mesmo, e muito pouco divulgado, muito pouco se sabe dela, tá? Ela era 9 anos mais velha que ele, mas ela era muito alegre, muito comunicativa, e o casamento foi muito legal. Eles fundaram um instituto educacional na França que foi um sucesso, tá? Que a educação na França estava muito mexida. Aquilo que era do Império, da época do Luís, não sei das quantas, não servia mais. Napoleão tinha mexido nisso, naquilo. O Instituto do Rivail, baseado no que ele aprendeu com Pestalozzi, a grande diferença é que na época a educação era castigo, era palmatória, e o Pestalozzi já dizia que a educação tinha que ser feita com amor. Bom, o instituto deles foi um sucesso, mas eles ficaram cuidando da parte dos cursos, da parte da pedagogia, e deixaram a parte da contabilidade com um parente. Esse parente era viciado em jogos e perdeu tudo. Então vieram os credores, deixaram... Mas era o espírito do Allan Kardec, do John Hughes, então espírito bravo, lutador. Ele foi fazendo traduções do alemão, dos clássicos, escrevendo livros didáticos, até serviço de contabilidade ele pegou para equilibrar a vida dele novamente, tá? Outra coisa que é pouco comentado, ele tinha 30 e poucos anos de experiência com o magnetismo animal. É uma ciência desenvolvida por Franz Anton Mesmer. Essa ciência, que era na época uma ciência, foi desprezada. A indústria farmacêutica hoje ganha muito dinheiro com a medicina, tá? Então esse negócio de curar impondo mão não dá lucro, tá? Hoje em dia a homeopatia, florais, deu uma... Tem gente séria estudando isso, mas o magnetismo é só na casa espírita que vocês vão ver mesmo, tá? Então é uma ciência que o pessoal da medicina precisa acordar, que ficou parado, tá? Ninguém mais estudou. O pessoal é materialista, acredita que fora do cérebro não existe nada, morreu, acabou. Isso daí tá, mas é uma ciência irmã do espiritismo, tá? Kardec foi bem claro que ele conhecia muito o magnetismo, e ele dizia que espiritismo e magnetismo eram ciências irmãs, tá? Então é o que a gente faz com o copinho de água purificada, a sala de passes, e o hipnotismo também faz parte disso, tá? Existem alguns psicólogos especializados pelo hipnotismo, conseguem curar traumas, inclusive traumas de vida passada, tá? Tem regressão, tem tudo isso. Mas a ciência oficial não é materialista, eles acreditam no cérebro e acabou. O que mais? Tá bom, não tá? Então vamos lá, o que tem no primeiro livro do Espiritismo, que é um livro de perguntas e respostas, 1019 perguntas. A primeira pergunta: o que é Deus? A inteligência suprema. Bom,
Se tivesse algo mais inteligente, esse algo seria Deus. Causa primária de todas as coisas. Se a causa fosse anterior a Deus, aquilo que é anterior a Deus seria Deus. Então as respostas desse livro são tudo nessa base aí, tá? Simples, lógica e inquestionáveis, tá? Mas Kardec não se contentava não, e ele continuou perguntou de infinito, de eternidade, e os espíritos foram respondendo. Até que na pergunta 14, na pergunta 10, os espíritos disseram para Kardec que não tinha como explicar. A vocês, nós encarnados, falta desenvolver um sentido para conseguir compreender Deus. Então 5 sentidos a gente domina bem, tá? Paladar, olfato, audição, visão, o tato, tudo isso a gente domina bem. Eu conheço vários médios que estão desenvolvendo a 6º sentido. Eles conseguem se comunicar com o plano espiritual, conseguem ouvir, conseguem ver vultos, ou escreve sem saber porquê, vai ver que aquilo não é deles. 6º sentido formidável. Com todos esses médios que têm o 6º sentido mais desenvolvido, que eu conversei, nenhum conseguiu me explicar o que é Deus, tá? Então parece que tem algo mais ainda para ser desenvolvido, para a gente conseguir compreender o que é Deus. E na pergunta 14 eles deram um basta para o monte de perguntas que o Kardec estava fazendo. Deus existe, não podeis duvidar disso, é o essencial. Então interessa para a gente saber, Deus existe. Deus é eterno, lógico, ele não pode ter começo. Se ele teve um começo, o que existia antes dele começar? Então ele tem que ser eterno, único. Lógico, se tivesse mais de um Deus, dava confusão. Deus tem que ser único, imutável. Lógico, quem muda é a matéria, Deus não pode mudar. Imaterial, como ele não é matéria, ele não muda. Soberanamente justo e bom. Então tem muita gente que faz umas perguntas estranhas, né? Onde estava Deus? Deus estava onde ele sempre esteve, aí, junto do bom, do belo, do verdadeiro, ali está Deus. Agora a pergunta que você tem que fazer, onde estou eu que não consigo compreender a justiça divina, tá? Porque ele é justo e bom. Crede em mim, não deveis ir além, porque senão fica doido, tá? Tentar entender infinito, eternidade, Deus, eu tentei, para não ficar doido, deixa quieto, vou tentar desenvolver meu sentido que falta desenvolver. Não estou em condições de entender isso agora, mas vou continuar tentando. Agora então, na 625, o Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então a gente sabe que espírito tem de todo tipo, de toda classe. Ele perguntou simplesmente: qual é o modelo e o guia que nós temos que seguir? Pergunta simples, grossa, 5 letras só. 6 letras, 5 letras. Jesus. Acabou. Fim de papo. Mas o Kardec ele dá uma explicação depois, porque a resposta realmente foi curta e grossa, né? É para o homem, Jesus, né? É para o homem o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode pretender na Terra. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na terra. Se algum daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus o desviou para falsos princípios, foi porque deixaram-se dominar por sentimentos extremamente terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida, da alma, com as quais regem a vida no corpo. Muitos apresentaram como leis divinas o que não passava de leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Eu vou cortar o som lá do fundo que o pessoal vai começar a chamar vocês já. Então a gente não compreende Deus porque a gente tenta fazer com que Deus seja algo parecido com o que a gente entende de nós. Nós não temos nada a ver com Deus, tá? Deus é um ser espiritual
E nós somos um ser espiritual que deu problema e estamos numa vida encarnada aqui, ou porque precisamos de escola, ou porque precisamos de hospital, ou porque precisamos de prisão, tá? Coisa boa a gente não é. Ou é um aluno que não sabe nada, ou é um doente que precisa estar internado no hospital, ou é um criminoso que tem que estar preso, tá? Então tem gente que procura querer saber o que foi na vida passada. Sai fora que boa coisa não era, tá? A melhor das vidas que você teve, de todas, um monte de vida que você teve lá atrás, é essa aqui. Então, muitas vezes a pessoa, numa regressão dessa, cai num momento traumático de uma vida que teve lá atrás, e hoje que ela não está conseguindo lidar com essa vida aqui, ela agora está com 2 traumas, dessa e o da outra. Então, se for fazer, tem que ser um profissional que saiba conduzir a reunião de uma forma que, se você cair num momento complicado de uma vida passada, saiba tirar você de lá com saúde, tá? Então, não estou pondo medo em ninguém, não. Só avisando, toma cuidado. Não foi à toa que Deus pôs um véu para a gente não saber, tá? Tem um propósito esse véu. Não vamos rasgando só de curiosidade, não, que é fria, tá? Então, vamos lá. Aí, quando a gente fala em Deus, a gente pensa logo em... pensei que ia ajudar, mas não está ajudando, não. A gente pensa logo em criação, né? E isso tudo que está aí, de onde veio? Eu vou ler esse texto aqui para vocês, só para vocês verem como o André Luiz escreve bem, tá? Eu vou ler, depois eu vou dar uma interpretada, porque o homem é fera para escrever, tá? É o que escreveu o livro Nosso Lar, ele foi escrevendo, esse é um dos mais difíceis dele. Então ele fala primeiro em plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Hausto é quando eu aspiro o ar, então é o hausto, que ficou dentro do meu peito. Então o que está dentro do peito de Deus, tá? A força nervosa. Então quando a gente fala tudo é Deus, isso é fluido cósmico. Hoje em dia a ciência ou física quântica chama isso de energia. Nessa época de Allan Kardec, no comecinho aqui do Chico Xavier, era conhecido como fluido cósmico. Forças atômicas. Então vamos pensar no átomo agora. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas, que se transformam em massa nuclear adensada, que se esculpem os planetas até que sofram colapso atômico. Ele está falando aqui, por exemplo, nas nebulosas. O elemento químico mais abundante na criação é o átomo de hidrogênio. É o mais simples. Um elétron, um próton girando em volta. O que mais tem? Ele se liga em 2 elétrons, fica o H2. É o que mais tem no universo. Então, essas nebulosas, sofrendo as leis eternas, que são as leis de Deus, não teve começo, não vai ter fim. Essas leis sempre foram assim, que é a lei da gravidade, a lei das forças atômicas, o magnetismo, a eletricidade. De acordo com essas leis, essa matéria então vai se condensando. É o que está acontecendo no Sol agora. Átomo de hidrogênio se fundindo com átomo de hidrogênio, produzindo gás hélio. Então tudo que existe na natureza surgiu a partir do hidrogênio, tá? Então o fluido cósmico universal condensou, formou a matéria, que é o hidrogênio, que é o mais abundante na atmosfera. O hidrogênio foi se fundindo com outro hidrogênio, formando o hélio, formando carbono, até o urânio a gente encontra na natureza com 92 elétrons e prótons. Tudo teve o mesmo início, tá? Fluido cósmico universal. Só que ele fala num colapso atômico, eu volto lá. Essas esferas mortas sofreram um colapso atômico. Bom, vamos falar. Nós vemos a nossa galáxia. Hoje em dia saiu o sonda lá fora, tirou fotografia, você vê a galáxia, né? E você vê que a nossa galáxia, ela é um redemoinho, um vórtice. Parece que lá no centro da galáxia tem um buraco negro. Então todos esses mundos, todas essas estrelas, toda essa enormidade que tem na nossa galáxia, vocês já tiraram o ralo da pia, vocês viram que quando chega no final a água faz um vórtice? Nós estamos em vórtice num buraco negro no centro da galáxia.
Não se assusta, isso vai levar bilhões e bilhões e bilhões de anos, mas um dia tudo isso que nós temos aqui na nossa galáxia vai estar dentro de um buraco negro. Hoje em dia, os cientistas já fotografaram, já mediram, já estudaram um buraco negro que orbitou outro buraco negro e colapsou. Esse é o colapso que ele está falando. Por enquanto, o nosso universo está em expansão, tá? Mas um dia vai colapsar. Essas esferas mortas, colapsadas, então, contudo, envolvem as diretrizes dos agentes divinos, que dispõem sobre a desintegração dos materiais da superfície, dando ensejo a novos elementos comprimidos, se liberte através de explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular para a reconstituição das moradias celestes, das quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua glória criativa. Bonito, mas resumindo é o seguinte: a gente aprendeu pela ciência e tudo a pensar a partir do Big Bang. Tudo que existe no universo estava contido num ponto do tamanho da cabeça de um alfinete. Tudo, essas estrelas, tudo num ponto. Esse ponto, Big Bang, muita energia liberada, muito fluido cósmico liberado em expansão. Continua em expansão até hoje. Atendendo às leis eternas, fluido cósmico foi se condensando, formando a matéria se fundindo, formando outros elementos, e nós estamos em expansão ainda. Um belo dia para de expandir e volta ao ponto. Eles chamam de Big Crunch. Nem todo mundo aceita, mas é um dos estudos. Então olha a eternidade aí. Big Bang, Big Crunch. Big Bang, Big Crunch. Não tem começo, não tem fim, tá? Então não fiquem assustados, não, que é bilhões e bilhões de anos para a Terra continuar expandindo, para tudo no universo continuar expandindo. Um belo dia para de expandir, volta ao ponto, é o que está no livro Evolução em Dois Mundos. Então agora nós vamos falar de Jesus. Já que Deus não dá para entender, não, vamos procurar entender Jesus. Nosso modelo guia foi mandado para cá para a gente se ligar nesse daí, que Deus não dá para entender. No livro A Caminho da Luz, Chico Xavier, por Emmanuel, ele diz: existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida, de todas as coletividades planetárias, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reuniu-se nas proximidades da Terra, essa comunidade de espíritos puros se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização por apenas 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Vocês devem ter visto, já vi falar, na escada de Jacó. Esse Jacó está na Bíblia. Ele teve uma visão de uma escada que ia da onde nós estamos até as alturas lá. Em cada degrau da escada, ele viu, para nós é espírito, né? Determinado tipo de espírito. Um brigão, outro revoltado, outro brincalhão, outro sofredor, outro ignorante. E ele viu que conforme os degraus iam subindo, os espíritos iam ficando melhores. Mas ele percebeu também que os espíritos que já tinham subido a escada inteira, desciam para ajudar os que estavam subindo. Vem cá, meu irmão, é por aqui, esforça um pouco mais. O espírito que eu falei que todos nós temos, tá? Eles estão mais à frente que a gente. Eles não vêm pegar a gente no colo para subir a escada, não. Mas se a gente se ligar neles, eles dão uma maior força, tá? Vai, tenta mais um pouco. Então vamos lá. A primeira vez que essa comunidade de espíritos puros se reuniu foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de se lançarem no espaço, no tempo, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria em ignição no planeta. Então a primeira vez que a comunidade se reuniu, uma bola de fogo se desprendeu do Sol, pelo que ele está falando, e eles foram escolher que órbita que ela ia fazer em torno do Sol, a distância, a velocidade, se ela ia esfriar, se a água ia condensar, virar chuva, virar neve. Tudo isso foi decidido nessa primeira reunião.
Vocês lembram que no 6º dia da criação, quando vocês vão ler lá na Gênesis de Moisés, está escrito assim: nós o criamos a nossa imagem e nossa semelhança. Então, quando Deus criou o homem, o 6º dia, que era a obra-prima da criação, somos nós, tá? Ele viu tudo que ele foi criando, ele falou que era bom. Quando ele criou o homem, ele falou que era muito bom, tá? Mas só que está no plural. Então você vê aí que tem uma comunidade de espíritos puros trabalhando junto com Deus, co-criando com Deus, tá? E Jesus é dessa turma aí. Segunda reunião, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Jesus é nada mais, nada menos que isso, tá? Espírito puro, co-criador, teve essa reunião na cercania do planeta, que eles estavam resolvendo que um dos co-criadores lá do plano espiritual, do topo da escada de Jacó, ia descer aqui embaixo para dar o exemplo para a turma como é que faz para subir a escada, tá? Então vocês querem saber o que faz? Querem fazer proposta para o ano novo? Vai no Evangelho. Tudo que está no Evangelho é o que Jesus passou para a gente, tá? O Evangelho é o guia para quem quer subir um degrau, pelo menos, na escada do Jacó. Tá bom? Tá claro? Então vamos lá. Continuando então, Livro dos Espíritos, na pergunta 101 em diante, ele faz uma descrição dos espíritos. Na pergunta 101, ele classifica os espíritos, tá? Por categoria, que nem o Jacó fez lá. Cada degrau tem um determinado tipo de espírito. Predominância, então, os espíritos imperfeitos, ele vai falar, tá? A classe mais rastaguela que tem, que é a nossa, é a classe dos espíritos imperfeitos, tá? Predominância da matéria sobre o espírito. Nós mesmos, para nós o que interessa é a matéria, eu quero ganhar bem. Propensão ao mal. Alguns de nós já não estão tão propensos ao mal, já começaram a querer subir a escada do Jacó, mas ainda tem muito propensos ao mal. E ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer mesmo, tá? Ah, não quero nem saber, eu quero é ganhar dinheiro. Orgulho. Pô, eu sou da família do fulano, eu perto da minha cor, minha sexualidade, tudo é motivo para a gente ser egoísta, tá? Orgulhoso. Todas as más paixões é comum nos espíritos imperfeitos. Más paixões o que é? Ciúme, raiva, ira, vingança, tudo isso são paixões, tá? Não pensa que paixão é um amor exacerbado, não, amor é outra coisa, tá? Amor é doação, eu te dou, eu faço por você, isso é amor. Agora é meu, isso é egoísmo, tá? É outra coisa, é paixão. Quando a gente conhece um pretendente e a gente quer fazer vida, é paixão. A gente fica atraído, apaixonado, e aí, quando se casa, tem que construir uma coisa chamada amor, porque paixão tem prazo de validade, tá? Paixão é uns 5 anos, vai acabando, acaba legal, tá? Se não construir o amor, não fica nada, tá? Tem a intuição de Deus, então o espírito imperfeito ele tem uma intuição de Deus, mas não o compreende, não dá para compreender. Aí então o espírito mais imperfeito da terceira categoria, na 102, ele fala que são os impuros, são os que são inclinados ao mal e fazem o objeto de suas preocupações. Eu sou do mal, eu quero do mal mesmo, eu sou dessa turma aí. A pessoa até se orgulha de ser, eu sou do comando, não sei da onde. Sinto muito, ignorância, tá? Um dia ele vai estar no topo da escada junto com a gente, tá? Espíritos levianos são ignorantes, malignos, inconsequentes, zombeteiros. Então isso daí é o tirador de sarro. Ah, não sei de nada não, estou nem aí, tiro sarro de tudo. Também está nessa categoria. Pseudo-sábio. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Então o pseudo-sábio é o cheio de querer ser. Realmente ele já aprendeu bastante, ele sabe realmente um bocado de coisa, mas ele está pretendendo ser algo que ele ainda não é. Espírito neutro. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante mal para não fazerem o mal.
Isso é o que mais tem no nosso meio, tá? Eu não faço mal para ninguém. O que você faz de bem? Cada um cuida do seu. Eu cuido da minha vida. Então, é o que mais tem. Então, o espírito neutro. Neutro por comodismo, tá? Ele não quer nem saber do problema do outro. Espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais e pode pertencer a todas as classes da terceira ordem. Então, tanto neutro, pseudo, sábio, leviano ou impuro, pode ser espírito perturbador ou batedor. Quando os espíritos se reuniram para trazer a doutrina para o professor Rivail, eles balançavam a mesinha, faziam barulho na parede. Não era espírito puro que faz isso. Espírito puro tem um corpo tão diáfano que ele não consegue fazer isso. Eles usam espíritos batedores e perturbadores. Então tinha espíritos que, obedecendo ordem dos espíritos que estavam trazendo a doutrina, que os que estavam trazendo a doutrina são o pessoal do topo da escada, tá? Eles usavam espíritos do baixo da escada para fazer o barulho, balançar a mesinha. Então o pessoal fala, mas aqui eu venho na casa, não balança a mesinha, não levita a cadeira. Calma, essa época passou. Chamou a atenção de todo mundo, fotografou, mediu, pôs nos livros, acabou, não precisa mais. Agora o médium recebe de perispírito para perispírito, pega um papel e escreve. Exemplo, Chico Xavier, 400 livros. Você acha que um mineirinho que era datilógrafo de um departamento, escolaridade pouca, tinha condições de escrever 400 livros? Mas quem que era esse espírito? Que espírito estava em contato com esse espírito do Chico Xavier, que escreveu 400 livros? Livro desse porte que nós lemos aí, A Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos. Vamos lá. Segunda ordem, espíritos bons. Espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviço aos homens e de os proteger. É tudo que eu queria ser, tá? Então, o degrau da escada que eu pretendo atingir é esse daí, espírito benévolo. Ou espíritos sábios. O que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Então são espíritos que conhecem engenharia, conhecem química, conhecem física, conhecem filosofia. São os sábios. Espíritos prudentes caracterizam-se pelas qualidades morais da ordem mais elevadas. E os espíritos superiores reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem só transpira benevolência. É sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Então é o próximo degrau que nós todos devemos atingir, tá? A segunda categoria. Ainda estamos na terceira, tá? E na primeira categoria, são os espíritos que percorreram todos os graus da escala, subiram a escada de Jacó inteirinha, se despojaram de todas as impurezas da matéria. Por isso que eles não conseguem fazer mesinha balançar, madeira estralar. Eles não têm nada a ver com a matéria mais, eles já estão num corpo tão diáfano que eles não conseguem mais agir na matéria. Havendo atingido a soma das perfeições, não tem mais provas nem expiações a sofrer. No entanto, estando sujeitos a não estando mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis. Eles não precisam mais ter corpo de carne, tá? Eles já atingiram a perfeição. No caso de Jesus, teve que ter uma reunião para ele descer a escada toda. Então, quando o pessoal, Jesus sofreu muito na cruz, foi judiado, coroa de espinho, isso não foi sofrimento, isso foi 2, 3 dias, numa semana. Ele teve uma vida formidável de alegria, de esperança, até vinho na festa ele fez, ele era um homem muito alegre, ele não sofreu nada. O sofrimento dele foi descer a escada inteirinha, rebaixar o teor vibratório dele a ponto de caber num corpo de carne, tá? Porque um espírito desse tem tanta energia que um corpo de carne não aguenta se ele não rebaixar a energia dele. Então o sofrimento de Jesus foi o rebaixamento de energia que ele teve que fazer para chegar aqui da forma que ele chegou, tá? Então não precisa mais do corpo, vivem a vida eterna, desfrutam no seio de Deus. Lembra que eu falei do Augusto? Eles estão no seio de Deus. Eu falei para
para vocês que Deus criou o homem em imagem e semelhança de Deus. Esse era o homem espírito. Mas na segunda criação, que teve duas, no segundo capítulo, ele tomou do limo da terra um corpo, do hausto de Deus veio a vida para o corpo, tá? Então teve duas criações. A primeira criação, o homem ser espiritual, vivia no Éden, não precisava comer, não precisava trabalhar, era espírito, simples e ignorante. Com livre-arbítrio, fez escolhas, deu problema. Deus falou, pô, esse cara está se escondendo, fazendo roupinha aí, não é que eu estou nu. Então Deus percebeu que tomou um caminho que não devia ter tomado, com o livre-arbítrio. Então providenciou um corpo de limo da terra e começa as reencarnações, então, porque precisa de escola, porque precisa de hospital, ou porque precisa de prisão, tá? Para voltar a ser simples de novo, ignorante não mais, tá? Então vai voltar no topo da escada com a mesma simplicidade de quando foi criado, mas com todo o conhecimento que adquiriu nas várias vidas que teve. Está dando tempo já, né? Acho que já chamou quase todo mundo. Não, ainda está chamando. Vamos lá. Gozam de felicidade inalterável. Quem está lá no topo da escada, felicidade inalterada. Porque não estão sujeitos às necessidades e vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona. A gente gostava de pensar que o anjinho ficava tocando lira lá na nuvens maciazinha, né? Adorando a Deus. Quando eu morrer, eu vou adorar a Deus, não vou fazer mais nada. Lê do engano, tá? Então quem está lá no topo da escada, ele não aceita a ociosidade monótona, uma vida de contemplação perpétua. Isso para ele seria um sacrifício. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então você pode evocar que um espírito superior a você te faça uma inspiração, mas você fazer que nem o pessoal católico faz, desculpa quem for católico, põe o santinho Santo Antônio de ponta cabeça até arrumar um noivo, né? A hora que arrumar um noivo desvira o coitado do Santo Antônio. Gente, se eu estou partindo do suposto que o Santo Antônio é um espírito que está bem mais alto que eu na escada do Jacó, você acha que eu pôr a imagem dele de ponta cabeça no copo, eu vou pôr medo nele? Que como nós somos ignorantes, tá, gente? Não estou criticando ninguém, não, só estou chamando a atenção que existem espíritos superiores a nós, não vão fazer o trabalho para nós. Vocês lembram de um cara que estava numa piscina lá? Essa piscina disse que quando a água borbulhava, o primeiro a ser jogado na água se curava. E ele era todo aleijadinho, estava numa cama lá, e Jesus chegou nele e falou assim, eu sofro muito, quando a água ferve, um vai lá e pula na frente, ninguém põe eu não consigo ser curado. Mas Jesus percebeu qual era do cara, né? O cara já tinha se acostumado a viver de esmola, né? Ele pegava a caminha dele, punha lá e todo dia, acostumou com aquilo. O que Jesus falou para ele? Levanta, toma teu leite e anda. É o que esse pessoal faz com a gente, tá? Então quando a gente fala assim, eu não tenho paciência, ele arruma um motivo para você ficar mais nervoso ainda até você desenvolver a paciência. Você entendeu como que funciona? Eu peço calma, ele arruma mais confusão ainda para você aprender a desenvolver a capacidade de ter calma. É assim que eles trabalham. Então levanta, toma teu leite e anda. É o que eles fazem conosco, tá? Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.